Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai desvendar aquela espinha dorsal invisível dos hospitais modernos. Sabe, tem uma infraestrutura tecnológica gigantesca operando nos bastidores da saúde que literalmente transformou de cabeça para baixo o jeito que as imagens médicas são armazenadas e compartilhadas. E olha, não estamos falando de uma simples atualização de software, tá? Isso é uma revolução completa na medicina diagnóstica. Imagina a seguinte situação. Numa emergência médica grave, como a velocidade de transmissão de um exame pode se tornar, sem exagero, a diferença entre a vida e a morte. Porque, no fim das contas, essa tecnologia não é só um papo de servidores modernos ou de TI. É sobre salvar vidas. É sobre pegar aquelas horas angustiantes de espera por um resultado e transformar em respostas imediatas, ali, direto na tela do computador. Então, o nosso roteiro de hoje é bem direto. A gente vai passar por 5 pontos. Primeiro, a era dos filmes físicos. 2. O que é PACS? 3. A linguagem do sistema. 4. O impacto real na saúde. E, para fechar, o futuro da radiologia. Começando pela parte 1, a era dos filmes físicos, ou, como a gente pode muito bem chamar, a idade das trevas da imagem médica. O contraste de como as coisas eram para o que a gente tem hoje é simplesmente gritante. Historicamente, a radiologia era totalmente física e caótica. Dependia de produtos químicos para revelação, gente carregando envelopes pesados de um andar para o outro e pilhas intermináveis de arquivos. Hoje, a realidade é o extremo oposto. É acesso instantâneo, armazenamento eletrônico sem nenhum atrito e transmissão imediata por toda a rede do hospital. E a dor de cabeça no passado era real, viu? A frequência com que os exames se perdiam era altíssima, o que é impensável hoje em dia. Os hospitais precisavam reservar salas imensas, verdadeiros labirintos, só para guardar aqueles filmes físicos durante anos. Isso gerava um custo financeiro absurdo com as películas e os químicos. Mas o pior de tudo, se o médico precisasse comparar o exame de hoje com o de 5 anos atrás para ver a evolução de uma doença, o processo de achar isso manualmente era frustrante de tonhento. Indo agora para a parte 2, o que é o PACS? Vamos desmistificar de vez esse sistema. É aqui que entra o grande herói da nossa história, o PACS. A sigla vem do inglês e significa Sistema de Arquivamento e Comunicação de Imagens. Basicamente, é uma plataforma digital que foi construída para armazenar, organizar, distribuir e dar aquele acesso digital rápido a imagens médicas de vários tipos. Para resumir bem, é a integração absoluta e perfeita da tecnologia da informação com a medicina de diagnóstico. E como isso flui na prática do dia a dia do hospital? É um processo super elegante. Passo 1. A aquisição. O equipamento faz o exame e já gera a imagem digital. Passo 2. O armazenamento. No mesmo milissegundo, a imagem vai para servidores digitais blindados de segurança. E o passo 3. O acesso. Médicos autorizados abrem a imagem remotamente pelo software nas estações de trabalho deles. Não tem atrito nenhum. A imagem sai da máquina direto para o olho do especialista. Agora pensa na escala da coisa. O volume de dados operando aí dentro é colossal. O PACS funciona como um ecossistema centralizado que engole imagens de tudo quanto é lado. Raio-x digital, tomografia, ressonância magnética, mamografia, ultrassom e até coisas mais complexas como hemodinâmica e medicina nuclear. Toda a radiologia moderna depende de que essas máquinas descarreguem os dados numa única plataforma e num ritmo alucinante. Vamos para a parte 3, a linguagem do sistema. Afinal, como é que máquinas tão diferentes conversam entre si? É aí que a magia do DICOM acontece. O DICOM é tipo o tradutor universal dessa história toda. É um padrão global criado exatamente para garantir que, digamos, uma ressonância da marca A consiga mandar a imagem perfeitamente para um servidor da marca B sem dar erro. Se não fosse essa padronização rígida, o sistema PACS simplesmente entraria em colapso. O mais genial do DICOM não é só transferir a imagem, mas sim como ele empacota tudo. Ele junta a foto do exame com a identidade do paciente, com os dados clínicos e com os detalhes técnicos da máquina. Fica tudo embutido e amarrado num arquivo só, super organizado e seguro. É um pacote completo. E vale lembrar que o PACS não joga sozinho. Ele é um excelente jogador de equipe. Ele se integra profundamente com o RIS, que é o sistema que cuida de toda a parte administrativa da radiologia. E mais, ele conecta com prontuários eletrônicos e sistemas de laboratório. Essa teia de conexões é o que digitaliza de vez a rotina de quem trabalha no hospital, cortando a burocracia pela raiz. Chegamos na parte 4, o impacto na saúde. Vamos ver o efeito cascata disso direto no cuidado aos pacientes. A grande virada de chave é esta. Em casos de emergências graves, tipo um AVC, um infarto ou um trauma enorme, os médicos não têm tempo para esperar um filme ser revelado.
O fato deles poderem olhar a imagem na mesma hora significa que o tratamento pode começar no mesmo instante. E, de novo, não é força de expressão. Segundos economizados por esse acesso rápido significam para muitas famílias uma vida salva. E os benefícios vão se multiplicando por várias áreas. Na oncologia, por exemplo, o médico compara exames antigos na mesma tela para ver se a doença evoluiu. Na telemedicina, isso abriu portas para diagnósticos remotos, levando especialistas para regiões super isoladas. E na operação do hospital em si, gera uma redução massiva de custos, tem um apelo ecológico gigante por não usar mais químicos e, claro, permite achar qualquer paciente por nome em questão de segundos. Se contar que a qualidade da análise deu um salto absurdo, imagem digital permite usar zoom, clarear, escurecer e até montar aquelas reconstruções 3D super complexas. E para quem se preocupa com privacidade, fiquem tranquilos. Por serem prontuários de pacientes, esses sistemas operam sob camadas e camadas de senhas, criptografia pesada e rotinas rígidas de backup. Finalmente, a parte 5, o futuro da radiologia. A gente vai dar uma olhada no papel da IA, nas vulnerabilidades e no que vem por aí. Como toda inovação traz seus próprios problemas, a gente precisa se perguntar: quais são as vulnerabilidades que ficam escondidas por trás de tanta dependência digital? E mais, como a inteligência artificial vai bagunçar e remodelar todo esse fluxo de trabalho de novo? Sendo bem imparcial aqui, existem gargalos reais. Ter essa infraestrutura maravilhosa significa uma dependência altíssima da estabilidade da internet e da rede, sem contar o risco constante de ataques cibernéticos, então os hospitais são obrigados a despejar muito dinheiro em segurança de TI e em suporte técnico. E claro, a equipe médica precisa estar sempre em treinamento para não ficar para trás com as novas atualizações. Agora, a maior novidade, sem dúvida, é a inteligência artificial, que já está rodando dentro do PACS. E calma, a IA não veio para substituir os médicos. Ela funciona como um super copiloto. Ela vasculha a imagem procurando alterações sutis, identifica padrões perigosos e, o mais legal, ela consegue varrer a fila de espera e jogar os casos que parecem mais urgentes direto para o topo da lista do radiologista. O que a gente tira de tudo isso é muito claro. O PACS é, com certeza, um dos maiores marcos tecnológicos da saúde moderna. É a união definitiva entre medicina, TI e comunicação digital. Deixamos para trás aquele passado lento e físico e entramos no mundo de dados instantâneos que otimiza recursos e, acima de tudo, protege os pacientes. Para fechar a nossa análise de hoje, fica este pensamento provocativo. O futuro da radiologia não é mais só sobre conseguir olhar para dentro do corpo humano. Ele está 100% amarrado à informática, à inteligência digital e à velocidade da comunicação. Conforme o lado digital da saúde avança, a precisão e o cuidado acompanham num ritmo que é de impressionar. Fica a reflexão. Até onde será que vai chegar essa incrível aliança entre tecnologia e saúde humana?